Olá, paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de Mateus, e hoje nós vamos para o capítulo 11, que fala sobre João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Versículo 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades dele. E João ouviu no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Esperávamos outro. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. E partindo eles, começou a Jesus dizer às turbas e a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Ou os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, pois digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não aparecerão alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelhar está geração? É semelhante aos meninos que assemeiam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Toca-nos flauta, e não dançastes, canta-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e disse: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. As 3 cidades impenitentes. 20. Então começou ele a lançar um rosto às cidades, onde os operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós fizeram, há muito que teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, se que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porquanto, se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma do dia do juízo do que para ti. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Jesus, do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovi. Todas as coisas que me forem entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Nesse versículo último aqui, do 29 e 30, quando Deus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai-vos meus o jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega a Deus todos os seus jugos, todos os seus fardos, porque Ele trará, de entregará em suas mãos um jugo leve. Então confie nele, que somente Ele pode aliviar das dores, aliviar das aflições, aliviar do medo. Somente Deus, amém? Capítulo 12, Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos tendo fome começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que estáis aqui, quem é maior do que o templo. Mas se vos soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não ordenareis os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma mão nas mãos mirrada. E partindo dali chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E eles, para acusarem, Jesus o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha? Por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou a uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendaram-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios e juízo. 22. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não és este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós do reino de Deus, ou como quando pode alguém entrar
em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. As árvores e seus frutos. Ou dizeis que as árvores é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seus frutos mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há uma abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas ruins. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta ao dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver de tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, a rainha do sul, e se levanta no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aquele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, nesse versículo, quando fala desses espíritos malignos, aqui diz assim: muitas vezes nós se arrependemos de um pecado, e quando isso acontece, aquele espírito sai da nossa vida, espírito maligno, tá, irmãos? Não é Espírito Santo, não, é espírito maligno. O espírito maligno sai e o nosso corpo fica vazio. Para ele não continuar vazio, né? Não continuar com espaço, nós temos que passar a buscar a Deus, orar a Deus, interceder, fazer com que o nosso coração se encha do poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida, em nossa alma, no nosso coração. Enquanto isso, aquelas almas imundas que nós conseguimos afastar das nossas vidas ou da nossa casa, eles estão vagando. Porque esses espíritos malignos, eles ficam procurando brechas para entrar. Por isso que fala: fechem as brechas, não deixe brechas que o demônio entra. Então eles andam, não acham brecha em lugar nenhum. Por quê? Porque com certeza onde eles forem existe o Espírito Santo, onde eles foram tem Deus, onde eles foram tem a presença de Deus. E não achando onde repousar, aonde eles descansar, eles resolvem voltar para a tua vida, para aquela vida que não quer Deus, para aquela vida que não busca o Espírito Santo, para aquela vida que não sai do pecado.
E quando esse espírito que saiu da sua vida, que volta para retornar à sua vida, ele retorna com mais 7 demônios. Isso significa que aquele mal que você arrancou da sua vida e você não cuidou, não protegeu, ele veio com mais 7 demônios para destruição, para arrasar, acabar. Isso quer dizer que o estado ruim que você estava e saiu dele, o estado voltou em dobro, ao ponto até mesmo de tirar a sua vida. Vocês entenderam? O espírito sai. Quando ele sai, você está limpo. Se você está limpo, você tem que buscar o quê? A Deus. O que você tem que fazer? A vontade de Deus, se afastar do pecado. Mas se ele saiu e você continuou no vazio, não buscou a Deus, não orou, não intercedeu, não conversou com Deus, não entregou sua vida a Deus, não se voltou para ele, o Espírito não achou lugar melhor do que o seu corpo novamente. Que é templo, isso aqui é templo do Espírito Santo. Se nós não deixarmos o Espírito Santo habitar, quem vai habitar são os demônios. São aqueles demônios que você conseguiu afastar através de Deus, aí você se afastou de Deus, os demônios vêm e entram novamente naquelas brechas que estão abertas. Tudo bem? Amém? Vamos dar continuidade? A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que ali estás fora sua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse o que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis que minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha só o que ele falou. Ele não desprezou aquela mãe e aqueles irmãos dele. Ele simplesmente falou que aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu, é irmão, é mãe, é tudo dele. E assim temos que ser nós. Fazer a vontade do nosso Pai, que está no céu, porque ele se torna o nosso irmão. Amém? A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou-se a toda a multidão, estava em pé na praia, e falando-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé, pelo pé do caminho, e vieram as aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. A 100, outro, e a 60, a outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo lhes disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Porque isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E ele se cumpre a profecia de Isaías e diz: Ouvindo ouvireis, mas se não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda que o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver os que vos vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouvirão. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador, ouvindo a quem alguém a palavra do reino e não o entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra logo e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e viram infrutíferas. Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A palavra do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos dos pais de família, indo-te com ele, disse-lhe: Senhor, não semearam tu no seu campo boa semente? Por que tens então joios? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e tai-os aos molhos, para que o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, e um homem, pegando dele, semeou no seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz de uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e os aninham nos seus ramos. E outra palavra lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava, nem sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, sendo despedida a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os comete iniquidade. E lança-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olha só que coisa interessante, né, irmãos? Sobre a parábola do joio. A parábola do joio quer dizer que se você tem o coração bom, você será colhido para os reinos dos céus. Mas se você tem o coração ruim, você será queimado na fornalha do inferno. Isso quer dizer sobre o joio que foi introduzido pelo diabo e o trigo que foi introduzido pelos anjos do bem. Amém? A parábola dos tesouros escondidos e da pérola e a da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende
tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola grande de valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que quando toda qualidade e que apanha toda qualidade de peixes. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e assentam-se, apanhando para os cestos os bons, os ruins, porém lança fora assim, que será. Perdão, irmãos. E estando cheia, puxam para a praia, assentando-se, apanha para os cestos bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançarão nas fornalhas de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-lhe as sinagogas deles, de sorte de que maravilharam-se, diziam: De onde veio a este a sabedoria, essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta nem homem, nem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Cada parábola, irmãos, que Jesus contava naquela época, ele contava as suas parábolas e ele vinha com as suas explicações. Do joio e do trigo, que os joios são as pessoas de corações malvados, de corações ruins, e o joio, né? Perdão. E o trigo é aquelas pessoas do coração bom, que fazem bondade, que ajudam o próximo. E se a gente for parar para pensar bem, né, irmãos, nosso mundo que nós estamos vivendo hoje está tendo mais joios do que trigo, né? Então nós temos que orar muito pelo nosso mundo, temos que orar muito pela nossa terra, porque é o que nós necessitamos de paz, amor e que a guerra vá para bem longe. Amém? E sobre a parábola da pérolas escondidas, que o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Nós, seres humanos, nós que buscamos a palavra de Deus e levamos a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a pescar todo tipo de peixe. Nós somos o peixe. Nós que estamos, por exemplo, eu estou aqui pescando peixes. Peixe significa almas para Cristo. Só que quando você lança rede, você lança todo tipo de peixe. Ali você tem que parar, analisar e separar aqueles peixes bons e aqueles peixes ruins. Os peixes bons significam pessoas de boas almas. Os peixes ruins significam pessoas de almas ruins. Pessoas que pensam na maldade, pessoas que fazem a maldade. Mas mesmo que nós tenhamos que fazer essa colheita, essa escolha, nós temos que continuar levando a palavra de Deus, para que nós possamos pescar mais e mais almas com luz, almas que queira a Cristo, almas que queira estar com Cristo, amém? Espero que vocês tenham entendido as palavras, eu tentei discernir um pouquinho de cada uma delas, que nós venhamos ser os frutos bons, que nós venhamos ser o trigo, que nós venhamos ser
é a joia rara de Deus, né? E que a gente venha aprender mais e mais, como fala, né, do grão de mostarda, que nós sejamos como um grão de mostarda, que por mais que pequeno que nós sejamos, nós possamos dar frutos e crescer além de tamanho. Qual é o nosso crescimento? Levar a palavra, induzir as pessoas a ouvir a palavra de Deus e conhecer a mensagem dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de vocês.